Bem, então depois de a gente discutir os aspectos relacionados à fisiopatologia e diagnóstico da asma, vamos falar agora sobre o tratamento, que, saibam vocês, é a parte que mais costuma ser abordada nas provas. Não que o restante não seja importante, também aparece muito, e a gente precisa dos dois conhecimentos associados, na verdade. Mas as questões relacionadas ao tratamento, de fato, são mais emblemáticas no dia a dia. Bem, a gente tem muita opção para tratar asma. A regra geral é que todo paciente asmático, duas coisas aqui eles devem ter, todos devem ser educados em relação à doença e devem ter medidas de controle ambiental. Ele não pode ficar se expondo àquilo que ele sabe que faça mal. E além disso, eles têm que ser orientados sempre a usar broncodilatador inalatório se tiver necessidade, para aliviar sintoma. Isso vale para todo paciente asmático, do mais grave ao menos grave. Sempre tem que ter um broncodilatador. Precisou, usou, que é para aliviar o sintoma. Agora, qualquer coisa além disso depende. Depende da gravidade, da intensidade do quadro clínico que o paciente tenha. A gente pode dar menos ou mais remédio. E é sobre isso que nós vamos discutir nesses próximos minutos. Eu vou lembrar algumas características emblemáticas das principais classes farmacológicas que vão nos ajudar a não ter dificuldade nas questões de prova. Cada uma dessas classes age em partes diferentes da fisiopatologia. Os broncodilatadores apenas aumentando o lumen das vias aéreas, os corticoides em vários pontos da cascata inflamatória, as cromonas agem inibindo a degranulação dos mastócitos, os antileucotrienos eu me recuso a dizer o que fazem, os anti-IgE também, e existem alguns agentes biológicos que a gente usa muito na reumatologia e que podem inibir uma ou outra citocina inflamatória, uma ou outra interleucina, enfim. Então tudo isso está à nossa disposição para tratar a asma. E a gente precisa entender alguns detalhes sobre cada um deles. Primeiro, aquilo que a gente mais usa, que são os broncodilatadores, porque estando bem ou não, grave ou não, o paciente sempre vai ser orientado. Olha, cansou, use esse remédio. Para fazer essa discussão, a gente precisa lembrar algo que a gente parece que faz força para esquecer. A gente quer deixar de lado a todo custo, mas não podemos. A gente precisa lembrar o que acontece em relação à inervação autonômica das vias aéreas. Isso é fundamental para entender o uso dos broncodilatadores. É muito fácil. No sistema autônomo, a gente tem tanto o tônus simpático quanto parasimpático. Geralmente um está contrabalançando o outro, enfim. Nas vias aéreas, funciona da seguinte forma. O tônus simpático, quando aumentado, o sistema simpático, quando estimulado, ele promove broncodilatação direta. Estimulou o simpático, dilata o brônquio. Mais ainda, os nervos do sistema nervoso simpático, os receptores, estão espalhados por todo o sistema respiratório, vias aéreas centrais e periféricas. E quando estimulados, broncodilatação. E se não for estimulado? Nada. Mas quando estimulado, broncodilatação. E o parasimpático? O parasimpático é o contrário. Quando ele é estimulado, ele fecha o brônquio. Fecha o brônquio. O sistema parasimpático, se for estimulado, gera broncoespasmo. E os receptores do sistema parasimpático estão mais concentrados nas vias aéreas centrais, os receptores muscarínicos, mais concentrados em vias aéreas centrais e pouco nas periféricas. Obviamente, qual é o nosso desejo quando a gente vai tratar um paciente que está com brônquio fechado? Ou a gente aumenta o tônus simpático, porque isso causa broncodilatação, ou a gente reduz o parasimpático, porque o parasimpático não causa broncoconstricção, então se a gente reduzir, pode ser que dilate um pouquinho. Essa é a ideia do tratamento com os broncodilatadores. Qual é o problema? É que no dia a dia, a gente tem dificuldade em reconhecer que dos dois, o mais importante de longe para qualquer indivíduo, atenção, para qualquer indivíduo, o mais importante é o agonista do sistema simpático. Sempre, cara, sempre. O paciente está com o brônquio fechado, eu quero resolver aquilo, abre o brônquio. Usa o remédio para tentar abrir. Não fica usando um para tentar diminuir, não. Usa um para abrir mesmo. E quem faz isso é o estímulo ao tônus simpático.
Além disso, aqueles fármacos costumam ser mais efetivos porque eles estão distribuídos por todas as vias aéreas, nas periféricas, que são importantes na asma. As vias aéreas centrais são mais importantes na DPOC, mas na asma tem menos importância. Então, usar um medicamento que não age nas vias periféricas, rapaz, não vai dar certo não. Não vai não. Então, quando tem que usar um remédio desse aqui, a gente tem que insistir no tônus simpático. Usar medicamento para inibir o tônus parasimpático não ajuda muito não. E a gente não pode abrir mão desse conceito fisiológico. Tem que usar beta-agonista, não tem jeito. Os estimulantes do sistema simpático, né? Os beta-alfa-agonistas, no caso do sistema respiratório, os beta-agonistas. Então, quando a gente precisar usar um broncodilatador, que seja um beta-agonista, que seja um estimulante do sistema simpático, e não um anticolinérgico. Porque o anticolinérgico ajuda muito pouquinho. Quando indicados, os broncodilatadores, para dilatar os brônquios, diminuem os sintomas que o paciente apresenta, diminuem o trabalho respiratório, podem facilitar o clearance de secreção. Então são fármacos que ajudam muito na prática diária, muito mesmo. A regrinha para usar esses medicamentos é usar sempre, preferir sempre a via inalatória. A gente tem efeito mais adequado e com menos efeito colateral. Isso é regra, é básico. Eu quero dar xarope. Não usa xarope. O efeito é menos intenso e tem mais efeito colateral. Eu quero dar na veia. Não, pelo amor de Deus. Muito mais efeito colateral com menos efeito terapêutico. Então a melhor maneira de oferecer esses fármacos é na via inalatória. Mas eu acho tão bobinho assim, uma fumacinha para o cara respirar. Vai por mim. É a via inalatória que domina isso daqui. Tem que dar por via inalatória, tem que dar. A gente só usa outra via quando não tem jeito. Porque o efeito, a gente tem efeito colateral muito maior e com pouca reserva terapêutica, né? Dos broncodilatadores beta-agonistas que estimulam o sistema simpático, são os mesmos que nós discutimos na aula de DPOC, mas para lembrar, de ação curta a gente tem basicamente salbutamol e fenolterol, que a gente tem por via inalatória, e a terbutalina pela via sistêmica. E os de ação prolongada. Na asma a gente tem usado bastante apenas o salmeterol e o formoterol, ainda que outros broncodilatadores estejam surgindo, como já aconteceu para a DPOC. A grande diferença é o tempo de ação. Os de curta ação agem por 4 a 6 horas, como discutimos antes, e os de longa ação, ação prolongada, agem por 12 horas. Tem um outro detalhezinho que vale de consideração aqui na asma. Além dessa diferença de ação, os de curta ação, como eles foram feitos para aliviar sintoma, eles agem em 5 minutos. 5, 10 minutos já está dando efeito já. Os de ação prolongada, a indústria não teve essa preocupação, porque o objetivo era outro. O objetivo era que eles fizessem parte do tratamento de manutenção, não é para crise, não. Então, os de ação prolongada, a tendência era que eles demorassem um pouquinho mais para agir, como é o salmeterol. No entanto, tem uma exceção, que já caiu em prova. O formoterol é um broncodilatador de ação prolongada e que também tem efeito rápido. Ou seja, ele também pode ser usado na crise de asma. Tá? Também pode ser usado para aliviar sintomas, se o paciente não estiver se sentindo bem. O salmeterol não, porque ele demora para ter efeito. Mas o formoterol pode ser usado nesse contexto. Certo? Doses desses remédios. Os dois aqui de baixo, o formoterol e o salmeterol, vêm com formulação fixa, a gente não precisa lembrar a dose, mas do salbutamol e do fenoterol, que a gente tem por nebulização, como bombinha, as doses são, se for bombinha, de 2 a 4 jatos, que dá de 200 a 400 microgramas, e se for nebulização para um adulto, de 10 a 20 gotas. Essa é a dose do adulto. Não sei quem inventou que a dose são 3 gotas, 4 gotas, 5 gotas. Não é isso. Isso é dose para criança, né? Criança que a gente usa 1 gota para cada 3 quilos de peso, né? Mas para o adulto, a dose é essa daqui. Claro que imagine só, o paciente internou no hospital porque para usar algum medicamento, ia fazer uma aplicação de ciclofosfamida para tratar alguma doença reumatológica, e ele tem asma. Aí, no meio da madrugada, ele chama um plantonista e fala assim, doutor, sabe o que é? É porque eu tenho asma e eu estou sentindo que está achando um pouquinho meu peito. Será que eu posso fazer uma nebulização? O paciente não está em crise, ele só sentiu um pouquinho ruim. Ele quer fazer uma nebulização que ele faz em casa. Tá bom. Como é que o senhor faz sua nebulização? Eu boto 3 gotas só, doutor. Belotec, que se eu botar 4, eu me tremo todinho. Faça com 3 gotas, não tem problema não. Pode fazer. Pode fazer.
Porque é o que o cara está fazendo o que ele fazia em casa. Agora, se ele estiver na sala de emergência, se ele estiver em crise mesmo, não dá para brincar não. Ah, doutor, bote só 3 porque com 4 eu fico me tremendo. Tá bom, né? Pode botar 20 gotas. Tem que aliviar o broncoespasmo do paciente. Ele vai morrer se não fizer isso. Tá? Então tem que aliviar o broncoespasmo. Ah, não, mas eu morro de medo. Quando eu vejo que a frequência cardíaca está alta, eu não tenho coragem. Não tenho coragem. Então eu vou mostrar que pode ter coragem. Esse é um trabalho antigo já, de 2 pesquisadores que estudam muito asma, são uruguaios. E o que eles fizeram foi o seguinte: eles pegaram 11 pacientes com asma na sala de emergência e usaram doses cavalares de broncodilatadores. Cavalares mesmo. A gente usa 400, pode repetir 3 vezes, dá 1.200. Eles usaram 6.000 e 7.200. Usaram dose muito maior, 5, 6 vezes maior do que a gente usa. Isso em 3 horas. Qual era o objetivo deles? Eles queriam ver se a gente dando mais broncodilatador, se o paciente melhorava mais rápido. Esse era o objetivo principal. E além disso, eles iam olhar os efeitos colaterais. Bem, primeira resposta: dar mais remédio não fez o paciente melhorar mais, não. Por isso que a gente continua dando a dose que sempre deu. Agora, esse estudo está aqui para mostrar a outra coisa que eles acharam. Eles fizeram uma mágica no pronto-socorro. Olha só o que aconteceu. Esse gráfico relaciona a variação da frequência cardíaca dos pacientes e o tempo, e a dose, né? A dose e o tempo que eles estavam usando de remédio. Olha o que aconteceu. Não só a frequência cardíaca não aumentou quando eles começaram a usar os beta-agonistas, como ela reduziu com o passar do tempo. Caramba, se fosse no Paraguai dava até para entender, mas no Uruguai, né? Por que aconteceu isso nesse estudo? Né? Isso é muito fácil de ser entendido. Um paciente com crise de asma grave, ele está com o pulmão hiperinsuflado, o pulmão está todo fechado, todo obstruído, cheio de ar retido dentro do tórax. Esse indivíduo que está com ar retido dentro do tórax tem a pressão torácica muito positiva. Muito positiva. Pressão torácica muito positiva dificulta o retorno venoso. O sangue não volta para o coração. Na hora que o sangue não volta para o coração, ei, como é que eu vou manter o débito cardíaco se não tem sangue aqui dentro? O que ele faz? Acelera. Então todo mundo que tem crise de asma, o coração já fica naturalmente mais acelerado. Quanto mais a crise se agravar, mais a pressão torácica vai ficando positiva e mais o coração tem que acelerar. Mais tem que acelerar. Isso sempre acontece. Na hora que a gente começa a usar um remédio que alivia a crise, que o indivíduo começa a respirar direitinho, que o indivíduo começa a eliminar aquele ar todo aprisionado, olha a mágica. Aumenta o retorno venoso, volta sangue para o coração como deveria voltar, começa a bater mais tranquilamente e a frequência cardíaca se reduz. Então, frequência cardíaca não vai jamais impedir que a gente dê broncodilatador para o paciente asmático em crise. Jamais. Claro que existem situações... Pacientes que têm relato de arritmia, insuficiência cardíaca em classe funcional 4, e que podem não tolerar pequenos graus de taquicardia. Nesses casos, a gente vai dar monitorizando muito bem o paciente do lado dele, mas tem que dar. Tem que dar. Se não der isso aqui, o paciente não vai viver. Ah, eu vou dar um anticolinérgico. Eu não vou dar o beta-agonista, porque vai que ele passe mal. A gente se preocupa com ele passar mal com remédio, mas com a doença não, né? Vai que ele passe mal. Eu vou dar um anticolinérgico. Vai se ferrar. Porque o anticolinérgico demora 1h30 para começar a ter ação. 1h30. Nossa, mas eu confio tanto nesse atrovente e pratrópico. Demora para fazer ação. Não é naqueles minutos iniciais, não. Demora muito. Não dá para esperar. Não dá. Independente do paciente, anticolinérgico age sempre menos que beta-agonista. Sempre menos. Sempre. Existem algumas situações, alguns grupos de pacientes que podem se beneficiar um pouquinho mais do anticolinérgico, mas mesmo assim, menos que um beta-agonista. Tá? O anticolinérgico faz mal para esses, faz mais bem para esse paciente do que faz para mim. Mas ainda assim o beta-agonista faz melhor para mim e para ele. Certo? Então sempre o anticolinérgico é pior. Mas na DPOC, a gente costuma usar mais do que na asma, de fato. Porque ele é um pouquinho melhor na DPOC do que na asma. Por quê? Porque a doença na DPOC é mais central, que é onde estão os receptores muscarínicos. Certo? Existe um grupo de pacientes que a gente, às vezes, tem muita coisa na medicina que a gente não para pensar os detalhes. Isso é compreensível, porque a gente tem muita informação e vai se dedicar muito a uma coisa só.
Mas às vezes quando a gente começa a ver esses detalhes, a gente fica entusiasmado. Uma situação que se beneficia do uso dos anticolinérgicos é o famoso broncoespasmo causado por beta-bloqueador. Vocês já viram, com certeza, já ouviram falar, ou perguntam para o paciente, o senhor está cansando, o senhor usa propranolol, usa... Enfim, os beta-bloqueadores, eles são capazes de fazer com que o indivíduo tenha sintomas asmatiformes. No entanto, nós acabamos de discutir como é o sistema simpático e o parasimpático nas vias aéreas do indivíduo. O sistema simpático, ele causa broncodilatação, certo? O beta-bloqueador, ele bloqueia o sistema simpático. Se ele bloquear o sistema simpático, o que ele faz? Nada. Ele só impede que o indivíduo tenha broncodilatação. O sistema simpático, se for bloqueado, ele não vai fazer nada. O sistema simpático, se for estimulado, vai dilatar o brônquio. Agora, se for bloqueado com esse remédio, não faz nada. Eu posso tomar 2 caixas de propranolol aqui agora que eu não vou ter broncoespasmo. Não vou ter. Porque o remédio não tem como causar broncoespasmo. Ele não causa. Ele só vai fazer o sistema simpático, que causa broncodilatação, ficar bloqueado. Mas ele não tem o potencial de causar broncoespasmo. Por que então que tem pacientes que usam beta-bloqueador e que pioram da asma? Porque esses indivíduos, por alguma razão, têm um tônus parasimpático aumentado. O simpático dele está bloqueado, não está trabalhando. Se alguém estimular o parasimpático dele, o indivíduo vai ter broncoespasmo e não vai ter o simpático para controlar. Então, quem são os indivíduos que têm risco de ter broncoespasmo induzido pelo beta-bloqueador? Obviamente, se tiver asma, porque isso ele não vai ter, mas indivíduos que tenham um tônus parasimpático aumentado. Por exemplo, quem tem doença do refluxo gastroesofágico. Na doença do refluxo, tem estímulo vagal muito intenso, o sistema parasimpático está mais ativado. Então é possível que esses indivíduos desenvolvam um broncoespasmo induzido por beta-bloqueador. Não é que o remédio cause, é que o tônus parasimpático, se estiver aumentado, vai fechar o brônquio do indivíduo e não tem o simpático para controlar. O melhor remédio para reverter isso, sabe qual é? Um anticolinérgico. Um remédio para inibir o tônus parasimpático, que é o grande problema desse indivíduo. Então essa é a situação de todas no mundo em que tem o maior benefício do uso do anticolinérgico. Tirando isso aqui, não serve para nada. Pode, se quiser usar só beta-agonista, pode usar, que é o segredo do sucesso. Tá certo? As doses do anticolinérgico que nós temos à disposição na asma, que é o anticolinérgico de curta ação, o ipratrópio, são de 20 a 40 gotas na nebulização. A gente praticamente não usa ele na bombinha, na asma. Quando utiliza de fato é na nebulização. E aqui a gente tem que ter um cuidado adicional com as gotas. Vê como uma gota é problema, né? Se a gente usar mais que 40 gotas, a solução fica muito diluída, parece água, e não pode fazer nebulização com água, senão causa broncoespasmo. E se usar menos de 20 gotas, pode piorar também. Então olha que coisa. Tem que usar de 20 a 40 gotas. Escolha, eu gosto do número 22, então use 22. Agora não vamos inventar regra. Tem uma regra que eu não sei quem inventou, que circula por aí, que a gente tem que dar o dobro, dar uma dose de um e a outra é o dobro da dose. Isso não existe. A dose do ipratrópio é 20 a 40 gotas, ponto final. Use sempre 40, use sempre 30, escolha a sua dose do ipratrópio, mas use sempre aquela mesma dose. Tá? Por que a gente não pode usar menos de 20 gotas? Isso é muito legal. Olha por que não pode usar menos de 20 gotas. Isso aqui é uma representação simples, esquemática da via parasimpática. Tá? Começa com o nervo pré-ganglionar, termina com a musculatura efetora. O sistema parasimpático nas vias aéreas, o mais importante são os receptores muscarínicos, os nicotínicos deixa de lado. A gente tem os receptores M1 e M3, que aumentam o tônus parasimpático, e temos os receptores M2, que servem como controle. Na hora que a acetilcolina se liga ao receptor M2, ela manda uma mensagem dizendo, ei, já tem muita acetilcolina aqui, vamos parar. Né? Então é um feedback negativo. O que acontece quando a gente usa um anticolinérgico? Como, por exemplo, o ipratrópio por inalação. As primeiras moléculas do anticolinérgico vão se ligar aos receptores M2, vão bloquear o receptor M2, que é o receptor que faz o feedback negativo. Na hora que ele bloqueia esse receptor, ele aumenta a quantidade de acetilcolina, ele aumenta o tônus parasimpático, piora o broncoespasmo, piora. Então, se usar dose baixinha, ele só vai se ligar aos receptores M2.
pode piorar. Nossa, ele não está melhorando de jeito nenhum. Também 8 gotas de atrovente vai matar o cara. Então não pode, tem que usar a dose mais alta. Quando a gente usa a dose mais alta, aí a coisa se resolve, porque ele se liga tanto ao receptor M1, que diminui o tônus parasimpático, e ao M3, limitando a ligação com a musculatura eferente. Então a gente tem que usar a dose adequada. Se usar a dose menor, pode piorar o broncoespasmo do paciente. Tá certo? Então muita atenção com dose, não é bobeira não. Falamos dos broncodilatadores, mas os fármacos mais emblemáticos do tratamento da asma são os corticoides. Corticoide é a pedra angular no tratamento da asma. Só não vai usar corticoide aqueles pacientes que têm manifestação muito branda, que quase não tem sintoma. Mas aqueles que têm sintomas frequentes vão usar. Porque o corticoide consegue inibir a inflamação, que é o carro-chefe da fisiopatologia da doença. O corticoide é utilizado no tratamento de manutenção, mas por vezes a gente usa nas crises também. Usa nos momentos de exacerbação. E nessa situação a gente tem que lembrar um detalhe muito importante do corticoide, é que ele não age imediatamente. Depois que a gente dá o corticoide, demora umas 4 a 6 horas para ele começar a ter efeito. Porque a ação do corticoide é intranuclear. Ele altera a transcrição de algumas proteínas inflamatórias e demora para isso acontecer. Então a gente não pode esperar jamais, porque deu um remédio na veia, o que vai... Não vai fazer diferença. Tá? Demora para ele começar a agir. Os corticoides a gente vai sempre tentar usar o corticoide inalatório, isso no tratamento de manutenção. No tratamento da crise, da instabilidade, é que a gente pode utilizar ou o oral ou o intravenoso, os corticoides sistêmicos. Os corticoides sistêmicos, têm a capacidade de controlar a crise. O corticoide inalatório não, ele demora para começar a ter efeito. Na hora de escolher um sistêmico, tanto faz ser comprimido ou ser injetável. Tanto faz, porque demora do mesmo jeito para começar a agir. O injetável age em 6 horas, o comprimido em 6 horas e 15 minutos. Não faz diferença. A gente só dá injetável quando o paciente não pode deglutir. Tá? Mas não é obrigatório, porque quero dar mais potente. Não, pode dar para o comprimido mesmo, não tem diferença nenhuma. Sempre que possível a gente vai tirar o sistêmico e deixar o paciente só com corticoide inalatório. Sempre que possível, principalmente por conta dos efeitos colaterais. Quanto mais sistêmico for o fármaco, maior a chance de ter efeito colateral. Os inalatórios, geralmente quando dá efeito colateral, rouquidão, tosse seca, enfim, são efeitos mais brandos, eventualmente candidíase oral, que é um efeito que a gente pode prevenir pedindo para o indivíduo fazer uma higiene oral depois de usar o fármaco, mas efeitos mais graves, colaterais, a gente vai ver mesmo com corticoide sistêmico, certo? E usado por longo prazo. Tá bom? Então, corticoide, assim como bronquodilatador, sempre tentar a via inalatória. A única parte chata dessa discussão é que, para a prova, a gente, infelizmente, precisa saber da dose desses corticoides. Porque algumas questões têm explorado a dose mais alta do remédio para a gente saber se pode aumentar ou se não pode. Isso tem aparecido em algumas questões. No entanto, a tarefa aqui é descascar as coisas chatas. Ela não pode ser tão chata assim. Então aqui estão os 3 principais corticoides inalatórios utilizados. Tem outros, mas aqui estão os 3 principais. Não vai aparecer em prova outro, não. A beclometasona é o primeiro utilizado, é o menos potente deles, é o mais fraquinho e é o primeiro que foi utilizado em larga escala. A fluticasona é o mais potente de todos. Uma dosezinha pequenininha já dá muito efeito. E a budesonida tem uma dose intermediária, uma potência intermediária e é o mais estudado dos corticoides inalatórios. Talvez hoje seja o mais utilizado até. A vantagem da gente ver dessa forma é que existe uma equivalência de potência entre eles. Ou seja, se eu souber a dose máxima de um deles, eu consigo saber a dose máxima dos outros. Então a regra é, vamos lembrar a dose máxima de um só, da fluticasona. A dose máxima da fluticasona é de 1000 microgramas, que é 1 miligrama. Né? Essa é a dose máxima. Ora, se a dose máxima desse aqui, que é o mais potente, é de 1000 microgramas, a dose máxima da beclometasona, que é mais fraquinha, é 2 vezes isso. É 2000 microgramas. A dose máxima da budesonida, que é um pouquinho menos potente que a fluticasona, é de 1500, 1600 microgramas. Tá? Porque eles são menos potentes. Tá certo? Isso aqui é o nível de potência, né? X, 1,5x e 2x. Não vai multiplicar para chegar na dose, é o contrário, vai dividir. Né? Então esse é mais potente, a dose máxima dele, a beclometasona vai ser o dobro da dose, porque ela é mais fraca, precisa de mais dose para ter o mesmo efeito.
Tá bom? Então tem que lembrar a dose máxima, ao menos desses 3. Tem que lembrar. Porque tem questão que vai perguntar, o que que faz agora? Aumenta a dose? Dá outro remédio? Tudo isso depende dessa conclusão em relação à dose máxima. Tá certo? Outro grupo farmacológico, antileucotrienos. Atuam inibindo a ação dos leucotrienos. Esses fármacos, quando foram lançados no tratamento da asma, foram lançados com uma grande esperança. Vamos resolver a asma, acabou o negócio de corticoide inalatório. Conversa fiada, não resolveu nada. Na verdade, perto de metade dos pacientes asmáticos é que tem alguma resposta com esses remédios. Alguma resposta. Mas rotineiramente, a gente não confia neles como salvadores da pátria na asma. Por que esses remédios são utilizados no dia a dia? A ideia é atuar na via de degradação do ácido araquidônico. Vocês lembram, a gente tem 2 vias de degradação. A via da ciclooxigenase, que produz as prostaglandinas, que a gente inibe quando usa anti-inflamatório não hormonal. Diclofenaco, enfim. A gente inibe essa via. E a via dos leucotrienos, que a gente produz tanto leucotrieno que faz mal para a asma, leucotrieno que estimula eosinófilo, e leucotrieno que não tem nada a ver com asma, que estimula neutrófilo. Essa é a via de degradação do ácido araquidônico. Os fármacos que a gente tem são tanto que inibem a síntese de leucotrieno, como que inibem a ação deles. É isso que a gente tem para usar no dia a dia. No Brasil a gente só tem os 2 de baixo, Montelukast e o Zafirlukast. Mas a ideia é inibir o leucotrieno nessa cascata inflamatória. Nem todo mundo se dá bem usando esse remédio. Nem todo mundo se dá bem. Mas tem um grupinho, tem uma galerinha que usa isso aqui e melhora pra caramba. Quer saber quem são? Dá para ver nessa mesma representação aqui. Existem algumas pessoas, olha só, existem algumas pessoas que quando tomam um anti-inflamatório não hormonal ou aspirina, bloqueiam a via da ciclooxigenase, né? A COX. Esse é o efeito do remédio. O remédio é um inibidor da COX, né? Então inibiu a ciclooxigenase, todo o ácido araquidônico vem para cá, ó. Todo o ácido araquidônico que for degradado vai vir para esse braço dos leucotrienos. Por sorte, todos nós, quando vamos degradar o ácido araquidônico por essa via, a gente produz muito mais, olha o braço maior aqui, ó, produz muito mais leucotrienos que não tem nada a ver com a asma do que os leucotrienos da asma. Por sorte é assim. Senão todo mundo, na hora que tomasse um anti-inflamatório, ia produzir muito desses leucotrienos e ia entrar em crise de asma, todo mundo. Mas isso não acontece. Por que isso não acontece? Porque a gente produz sempre mais desse outro tipo de leucotrieno. Aí não tem problema. Só que tem exceções. Existe um grupinho de pessoas que tem uma alteração enzimática e que faz com que eles produzam só o tipo de leucotrieno que faz mal para a asma. Sabe quem são essas pessoas? São indivíduos que têm polipose nasal. Polipose nasal. É uma manifestação fenotípica deles que tem esse defeito enzimático. Ou seja, existem indivíduos que têm polipose nasal, que quando usam anti-inflamatório OAS têm asma. Esses indivíduos são portadores da chamada tríade de Santer. Essa tríade foi lembrada nesse exato momento para comentar que a situação em que os antileucotrienos têm o melhor efeito na prática diária é nesses indivíduos aqui. Indivíduos que têm polipose, usam anti-inflamatório e têm asma. Nessas situações, o antileucotrieno é o melhor remédio. Por quê? Porque o problema desse indivíduo é o leucotrieno. Se usar um remédio que iniba leucotrieno, pronto. Resolvido. Resolvido o problema. Certo? Tem outros que se dão bem também. Por exemplo, criança. Criança, a tendência é que se dê um pouquinho melhor até do que adulto. Pediatra gosta muito de usar para não ter que dar corticoide, mas o ideal é sempre insistir no corticoide. Existe também recomendação de usar no broncoespasmo induzido por exercício. É uma das possibilidades. Aquelas pessoas que têm broncoespasmo no final do exercício, né? Que é essa entidade. Então também tem um benefício relatado. E existe uma dúvida na literatura se esses remédios podem ou não aumentar o risco de uma vasculite, angite de Churg-Strauss, mas parece que isso não é real, isso é só uma associação espúria. Tá? Então lembrar sempre da tríade de Santer. A tríade de Santer, em que o indivíduo tem asma, polipose nasal, que é induzida a asma pelo uso de anti-inflamatório, é a situação em que o indivíduo mais se beneficia com o uso do antileucotrieno. Certo? Deus livre guarde. Xantina nem pensar. Nem pensar. Não sei quem botou esse slide aqui. Eu vou tirar esse slide da nossa frente para a gente não lembrar de xantina, não se usa para tratar asma.
Não se usa. Tá? A gente só usa em situações excepcionais. O índice terapêutico das xantinas é muito baixa. A dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica. Não compensa usar xantina. Tá bom? Claro que ele foi colocado, aquele slide foi colocado ali, para a gente lembrar que isso pode fazer parte do tratamento, mas rotineiramente não faz. Esse aqui eu podia passar batido também. Não tinha nada que está aqui, mas eu não vou passar batido por um pequeno detalhe. As cromonas são fármacos que a gente não encontra mais na prática diária. O objetivo desses medicamentos é inibir que o mastócito, quando estimulado pelo antígeno, libere os mediadores, histamina, leucotrienos, enfim. Só que esses remédios nunca tiveram efeito para valer na asma e nenhuma outra doença. Então eles saíram do mercado, de forma que se a gente chegar numa farmácia e perguntar assim, ei, tem nedoclomil aí? O cara vai falar, tua mãe. Né? Não existe isso mais na farmácia, a gente não encontra. Mas eles ainda existem nessa discussão por um pequeno detalhe. Nos livros mais antigos, esse fármaco, esse grupo farmacológico era considerado o tratamento de escolha para o broncoespasmo induzido por exercício. Como algumas provas de residência têm um lagzinho, demora para o cara mudar, né, atualizar, existem questões que ainda têm aparecido perguntando qual é o tratamento ideal para o broncoespasmo induzido por exercício. Ele quer que marque cromona, mas nem é mais não. Hoje a gente tem outras opções, como o antileucotrieno ou usar um broncodilatador antes da atividade física. Certo? Isso aparece, a prova que mais frequentemente usa isso são as provas da Fundação Carlos Chagas. Se aparecer na frente de vocês essa questão e tiver cromona, marque cromona, não discuta não. Ah, eu sei que vai ser anulado, eu vou marcar o não. Marque cromona, que é o mais seguro. Né? Agora, não é hoje a recomendação principal para essas situações. Tá bom? Então está aqui para a gente lembrar dessa possibilidade. Por fim, o anti-IgE, que é um agente biológico, um anticorpo monoclonal humano que se liga a IgE e impede que a IgE se ligue ao seu receptor. Esse é um fármaco que foi introduzido mais recentemente no tratamento da asma e que deve ser usado apenas quando o bicho está pegando. É só em pacientes que estão com a doença já muito bem tratada, otimizado o tratamento clínico, que não melhoram de jeito nenhum. Aí que a gente pensa na possibilidade de usar IgE. Tem inclusive critérios para considerar o uso. Né? E um deles é o paciente tem que ter asma de difícil controle. Trata e o cara não melhora. Aí se considera o uso desse fármaco. Tá? Então é tratamento de exceção na asma, é o uso de anti-IgE. A gente só vai começar lá na frente, depois que viu que tudo que podia ser feito já foi feito e não teve resultado. Tá bom? São muitos remédios, a gente precisa lembrar como escolher, como definir o tratamento do paciente. Antigamente, a gente tinha que usar essa tabela aqui cheia de coisa. Hoje não precisa mais não. Não precisa. Não precisa. E por que não precisa mais? Porque essa tabela antiga, que classificava a asma em intermitente, leve até grave, essa tabela ela era muito confusa. Ela não respondia muito bem pelo aquilo que a gente via na prática diária. Por que isso? Porque às vezes o paciente chegava e falava assim, doutor, tem 2 semanas que eu estou cansando toda hora, acordo toda noite, estou usando broncodilatador todo dia. Aí a gente olhava a tabela, você tem asma grave, E aí dava o tratamento da asma grave. A ideia é 2 semanas encontrar o paciente na rua, e aí, como é que tá? Doido para ele dizer que estava bem, né? Porque senão vai complicar no meio da rua. E aí o paciente fala, doutor, eu estou ótimo. Eu não estou cansando mais, eu não acordo mais de noite, nunca mais usei aquela bombinha para aliviar o cansaço. Estou muito bem. Ou seja, em 2 semanas ele tinha uma doença grave e passou a ter uma doença intermitente? Não, de forma alguma. Ele está bem porque ele está tratando. Então essa tabela atrapalhava a gente no dia a dia. Porque, teoricamente, pelo que era recomendado, eu ia suspender o tratamento dele naquele dia, mas se eu suspender ele vai piorar de novo. Então essa tabela não servia e não serve. O que a gente usa hoje é uma sensação do controle da doença que o indivíduo apresenta. A gente não fala mais tanto em asma grave, leve, intermitente, moderada. A gente vai basear a nossa avaliação no controle da doença. A ideia é dizer se o paciente está controlado ou não. Controlado é uma coisa, não controlado é outra. O indivíduo que estiver controlado, eu não vou mexer, a gente não mexe, o time que está ganhando não se mexe. Não se mexe. O que ele estiver fazendo no dia a dia, continue fazendo. Se ele não estiver no grupo controlado, aí a gente vai ter que fazer alguma coisa.
Se não está usando remédio, vai ter que começar a usar. Se está usando um remédio, vai ter que usar 2, ou vai ter que aumentar a dose. Alguma coisa vai ter que fazer. Certo? Ah, eu vou ter que gravar isso daí. Se quiser gravar, é interessante gravar, mas não precisa. A gente teve uma prova recentemente só, prova de R3, inclusive, que perguntou dados específicos sobre esses critérios. Tinha que lembrar um pouquinho de alguma coisa, mas via de regra não é necessário. Porque é muito fácil, pelas informações que vão ser prestadas, chegar à conclusão se o indivíduo está controlado ou não. A gente está falando de indivíduos que têm asma. Quem tem asma tem direito de ter sintoma. Ele tem direito. Ter sintoma 1 ou 2 vezes na semana, vai lá, 1 ou 2 vezes. Está dentro da média, né? Deixa. Então até 2 vezes a gente aceita. De noite é que não pode cansar. Porque de noite a gente está dormindo. Se a gente acordar por cansaço, é porque era um belo de um cansaço. Então isso tudo, a questão quando for nos fornecer, a gente não vai ter muita dúvida não. Ele não vai ficar em cima do muro, não vai dizer assim, tá cansando 3 vezes por semana. Ele não vai usar um critério muito pontual. Ele vai dar informação muito clara para a gente e a gente não vai ter dúvida se o paciente está bem ou não. Ou ele vai dizer que está cansando 1 vez por mês, ou ele vai dizer que está cansando todo dia. Não vai ficar enrolando. O objetivo dessa questão geralmente não é esse. Tá? Até porque na prática nós não somos tão criteriosos assim também. E aí o que a gente faz? Mais uma vez, se a sensação é que a doença estiver controlada, a gente cruza os braços e mantém o que está sendo feito. Se a sensação for que a doença esteja parcialmente ou não controlada, tem que melhorar o tratamento. Alguma coisa a gente tem que fazer. Alguma coisa tem que fazer. Tá? E para isso a gente precisa, para finalizar a discussão sobre como tratar, lembrar as etapas de tratamento da doença. São vários degraus que a gente vai seguindo, com menos ou mais remédio, dependendo de como o paciente estiver. Para todos eles é obrigatório ter educação em asma e usar broncodilatador conforme a necessidade. Isso é obrigatório. Cansou, use o broncodilatador, que é para aliviar o cansaço. Na etapa 1, a gente só faz isso. Não faz mais nada não. Nada. É não dar remédio, é só isso daqui. Na etapa 1. Então se o paciente chega hoje e fala assim, doutor, olha, é o seguinte, eu tenho asma, eu sei que eu tenho asma, mas eu já não canso, já tem mais de ano. Estou bem mesmo, não canso. Que eu vou tratar esse cara? Nunca. Ele está bem, a doença está controlada. Ele está na etapa 1, eu vou continuar na etapa 1, não vou fazer nada. Agora, é diferente se ele manifestar sintomas com mais frequência. Estou cansando 4 vezes na semana, usando a bombinha todo dia. Nessa situação, a gente começa a discutir as etapas de tratamento. Tudo começa com corticoide isolado, em dose baixa. Na etapa 2, a gente tem que dar mais remédio. Ou aumenta a dose do corticoide ou associa um broncodilatador de longa ação. Na etapa 4, já dá mais remédio. E na etapa 5 é onde a gente esgota todos os remédios possíveis e imagináveis. Aí entra até anti-GE na discussão. Mas a ideia é sempre ir aumentando. Corticoide inalatório, broncodilatador. De prolongação, antileucotrieno, lembrando sempre que a prioridade é o corticoide inalatório. Ele não pode faltar. Não pode faltar. A tendência hoje é o segundo passo no tratamento dar um broncodilatador de longa ação. E o terceiro é dar um antileucotrieno. Essa é a tendência natural hoje em dia. No primeiro tratamento do paciente, se a gente for escolher começar a tratar, o indivíduo chegou a primeira vez, está cansando bem, a gente tem 2 possibilidades. A gente pode começar pelo normal, que é a etapa 2, dando só o corticoide, mas não está errado, pelo contrário, é até o que é feito na maioria das vezes, a gente pode começar na etapa 3. Mas tanto faz, pode ser 2 ou 3, escolha o que você quer fazer. A maioria dos grupos prefere começar na etapa 3, ainda sabendo que não está errado usar o tratamento da etapa 2. Então o começo do tratamento é corticoide e broncodilatador de longa ação, ou só o corticoide. Certo? Tanto faz. Se o paciente na reavaliação estiver melhor, estiver com a doença controlada, a gente pode voltar uma etapa. Se ele estiver pior, a tendência é aumentar uma etapa.
Se a doença não estiver controlada, a gente vai ter que mexer no tratamento. Não pode deixar naquele jeito nem diminuir. Tem que dar um passo adiante. E toda vez que o indivíduo voltar e que não estiver melhor, a pergunta é, caramba, o que será que está acontecendo? O controle da doença não está legal. Será que ele precisa, a asma dele é tão grave assim que precisa de mais remédio? Ou será que tem alguma outra coisa? Será que tem alguma outra coisa que não só a asma dele que precisa de mais remédio, que a gente precisa resolver? Nessa hora a gente tem que se perguntar algumas coisas, que são essas aqui. Será que tem rinocinusite? Se tiver, tem que tratar, porque senão a asma não melhora, não. Será que tem doença do refluxo? Se tiver, tem que tratar, porque senão a asma também não melhora. Será que o indivíduo está ainda exposto a antígenos, a orgânicos, cachorro, gato, enfim, poeira? Se tiver, não adianta, pode dar o remédio que for que não vai controlar. Será que tem medicamento piorando a asma? Inibidor de ECA, beta-bloqueador? Será que o indivíduo está usando direitinho as bombinhas? Será que isso está acontecendo? E aqui vale lembrar que isso é fundamental na prova prática. Se for prescrever tratamento para asma para alguém, lembrar que tem que ensinar a usar a bombinha, senão perde a questão inteira às vezes. Tá? Então tudo isso a gente tem que checar. Se nada disso aqui for responsável pela piora do paciente, pode ser que o tratamento só com corticoide esteja em dose insuficiente, aí a gente aumenta a dose. Agora, se isso ficar acontecendo o tempo todo, a gente já está na etapa 5 e nada do cara melhorar, nada dele melhorar, a gente começa a se perguntar se ele não faz parte do grupo de maior gravidade na asma, que é a chamada asma de difícil controle. Não precisa saber esses critérios não. Mas só para ter uma ideia, a asma de difícil controle é aquele paciente que precisa usar corticoide sistêmico quase o ano inteiro. Tem alguma coisa errada. Tem pacientes que a gente tem mais dificuldade no tratamento mesmo. Tá? Isso é raro. Na maioria das vezes, outra coisa explica a dificuldade de controle da doença do paciente. Como, por exemplo, não saber usar remédio. A gente tem que ensinar o paciente a usar o dispositivo inalatório. Ai, meu Deus, eu vou ter que aprender todos. Não precisa, não. Para a prova, né, aprenda até para o dia a dia. Aprenda os mais comuns, que são o nebulímetro e também um dispositivo de pó seco. Um dos inaladores de pó seco, que é esse daqui, a gente coloca a cápsula aqui dentro e o indivíduo inala por esse cachimbinho. No material de vocês tem o passo a passo de cada um desses dispositivos. A ideia hoje aqui não é a gente discutir esse aspecto, tá? Isso fica mais para discussão prática. Mas já a gente pode aprender a manipulação correta desses dispositivos, que vai ser fundamental na prova prática. Tá certo? Essa é uma das maiores motivações, ou maiores justificativas para a ausência de resposta ao tratamento. Muita atenção com algumas situações especiais. Duas, o idoso. Idoso pode ter asma? Pode, mas a atenção com o diagnóstico diferencial pode ser outra coisa. A proporção que a idade passa, a gente começa a ter outras doenças. Então pode ser que seja insuficiência cardíaca, por exemplo. Então muita atenção no idoso. É diferente na criança, em que a gente dá o diagnóstico de asma assim, fácil. A proporção que a idade passa vai ficando mais difícil. E a outra situação são as gestantes. As gestantes que aparentemente elas podem tanto melhorar, piorar ou ficar estáveis da asma na gravidez. Parece que tem uma pequena tendência a elas piorarem um pouquinho mais durante a gravidez. E até por conta disso a gente tem que intensificar o tratamento. Não pode titubear. Os fármacos utilizados no tratamento da asma são possíveis de serem utilizados na gravidez. Não tem restrição, a gente não deixa de usar remédio porque a paciente está grávida. Tá? Então não tem limitação. Todos são categoria B ou C do FDA. Dá para usar. O que não pode deixar é a grávida entrar em insuficiência respiratória por conta da asma. Certo? Então a gente usa sem temor. Questão de prova. São afirmações verdadeiras relacionadas à asma, exceto sintoma 2 vezes por semana ou menos, sem despertar noturno e sem limitação das atividades, pode ser considerado um quadro de asma controlada? Eu nem lembro, mas está tão bonitinho isso aqui, está tão simples, está tão pouco agressivo que deve ser. E de fato é, né? Isso é asma controlada, até 2 vezes é tolerável. Espaçadores reduzem a biodisponibilidade sistêmica e efeitos adversos dos corticoides inalatórios. O espaçador é um dispositivo que a gente pode usar acoplado às bombinhas, aos nebulímetros, e que reduzem a velocidade de saída do jato. Isso faz com que pouco remédio fique preso na orofaringe. E por isso menos medicamento é disponibilizado sistemicamente. A gente costuma usar muito nas crianças o espaçador. Né? No adulto praticamente não se usa esse dispositivo. Mas a ideia é exatamente essa, é diminuir a absorção sistêmica do fármaco. Fazer com que ele seja inalado como fumaça e que vá tudo para a via aérea inferior, não fique preso na garganta.
Letra C, o uso de corticoide oral ou intravenoso tem efeito clínico equivalente na crise de asma? Tem sim. Corticoide demora 4 a 6 horas para começar a agir. O intravenoso age em 6 horas. O oral em 6 horas e 15 minutos. Fala sério. O cara pode esperar 6 horas, o que são 15 minutos para ele? Né? Então tem o mesmo tempo de início de ação. Letra D, a nebulização pode ser feita com soro fisiológico ou água? Jamais. Jamais. A água pode gerar lesão pulmonar, pode gerar SARA e pode até piorar o broncoespasmo. Então água nunca, sempre com soro fisiológico. E letra E, o tratamento da rinite melhora o estômago da asma. Sim, se o paciente tiver rinite, tiver asma, vai melhorar sim. Tá? Questão do INCA. O paciente com diagnóstico de asma e recorrentes visitas à emergência com falta de ar apresenta piora dos sintomas no período noturno e a realizar esforços. Considerando que ele se encontra em uso de albuterol é o salbutamol, o nome que ele recebe fora do Brasil, que as pessoas do Rio gostam de tirar onda, né? Então bota albuterol, o VF1 bota em inglês, né? Mas veja como a questão é simples. Então ele está usando o bronchodilatador 2 vezes ao dia e está cansando mesmo o tempo inteiro. O cara não está bem. Como é mesmo a tabela? Não precisa. O cara que está indo sempre no pronto-socorro, a doença não está controlada. As medidas mais adequadas para a melhora dos sintomas são: esse indivíduo está na etapa 1 do tratamento. Ele não faz nada, ele só usa bronchodilatador para alívio. O que a gente precisa fazer? Migrar ele para a etapa 2 ou para 3, aquela que a gente geralmente vai começar o tratamento. Vamos procurar essas alternativas. Iniciar salmeterol, que é um bronchodilatador de longa ação, e esteofilina, que é uma xantina. Teofilina nunca é a resposta certa. Nunca. Então está errada a letra A. Se fosse com corticoide, até poderia ser. Mas não, teofilina jamais. A associação de brometo de ipratrópio, o anticolinérgico, ao albuterol, ao beta-agonista que ele usa, também não. Já está bom deixar só o beta-agonista. Esse cara precisa de corticoide, ele precisa tratar a asma. Letra C, iniciar formalterol e corticoide inalatório. A etapa 3 do tratamento. Pode ser? Pode. Se quisesse a etapa 2 também poderia, mas a 3 está perfeita. E letra D, iniciar a teofilina, pode parar. Xantina jamais. Então a resposta certa, letra C. A adolescente, cursando pré-vestibular, começou a apresentar 3 semanas após sintomas gripais, tosse seca, esparsa durante o dia e frequente à noite, interrompendo o sono. Não há alterações ao exame do aparelho respiratório. A variação do pico de fluxo manhã-noite é de 25%. Olha como foi importante. Esse indivíduo jovem teve um quadro respiratório, uma agressão ao sistema respiratório e não melhorou. Quer dizer, ele melhorou, mas não ficou 100%. Ele manteve sintomas respiratórios, sintomas asmatiformes. Essa, muitas das vezes, é a história da asma mesmo. Começa com uma agressão, foi agredida e o paciente começa a manifestar sintomas. Para mostrar que provavelmente o diagnóstico é asma mesmo, fizeram a medida do pico de fluxo, que variou 25%. Isso está estranho. Ninguém muda tanto assim a capacidade de soprar de manhã para de noite. O normal, tolerável, é até 20%. 25% é muito. Então esse indivíduo tem uma variabilidade do tônus da via aérea. Que doença que dá isso? A asma. É a asma que faz isso. Quadro clínico compatível e função pulmonar também. O que a gente vai dar para ele? Um antibiótico? Porque é uma gripe mal curada. Né? De jeito nenhum. Se o examinador quisesse para a gente sugerir que isso fosse uma infecção respiratória, ele teria botado dados emblemáticos de infecção respiratória. Letra B, antitussígeno, jamais. Antitussígeno, a tosse é a defesa da via aérea. A gente só usa antitussígeno quando a tosse está ameaçando a vida do indivíduo. Tosse tanto que desmaia, tosse tanto que fraturou uma costela, tosse tanto que está vomitando e pode aspirar. Aí que a gente usa. Se não for assim, não vou usar não. Doutor, por favor, passa aquele xaropinho para tosse. Não vou prescrever. Não vamos prescrever, só em situações extremas. Letra C, beta-agonista de curta duração inalado pode até ajudar a aliviar os sintomas dele, mas a gente precisa tratar a doença. Ele tem uma doença que está gerando sintomas com muita frequência. Letra D foi a que sobrou, beta-agonista de curta duração, sob demanda, e o corticoide inalado. Aqui a opção foi pela etapa 2 do tratamento. Está errado? Não, está perfeito. Tanto faz, a 2 ou a 3. Tá? Mulher de 20 anos. Essa questão é muito boa. Com asma de diagnóstico recente, recebeu alta assintomática após sua primeira internação. Não teve asma, foi feito diagnóstico e ficou internada. Trataram e ela foi para casa bem. Ela foi medicada com corticoide inalado e bronchodilatador de curta duração. Etapa 2 do tratamento. Só corticoide, só corticoide. Ela volta depois de 30 dias ao ambulatório falando que ela está com sintomas diários de falta de ar
E tosse não produtiva. Todo dia está cansando. Ela foi para casa bem, mas começou a cansar de novo todo dia. Ela tem asma. Ela nega outros sintomas. A próxima conduta a ser tomada é... Aí, esse é o tipo da questão que a gente erra porque quer dar uma despertão. Aí a gente lê e fala assim, tá bom, então é uma asma que não está bem controlada. Né? Aí lê a letra A. Realizar tomografia computadorizada de esquerda da face. Vou acertar sozinho. Essa paciente deve ter rinocinusite. E eu sei, a gente sabe que rinocinusite pode atrapalhar o controle da asma. É essa a resposta. O pessoal da USP acha que eu não sei disso. Marca a letra A. Né? Vai errar sozinho a questão. Ele não está dizendo que ela não tem nenhum outro sintoma? Nenhum outro. Pode perguntar qualquer coisa que ela não tem. Não tem. Pode ser que tenha rinocinusite, até pode, mas é pouco provável. Tudo bem. Aí a gente vai para a letra B. Introduzir inibidor de bomba de prótons e elevação de decúbito. Vou acertar sozinho. Porque eu sei que a doença do refluxo atrapalha o controle da asma. É isso, o pessoal da USP acha que eu não sei disso, não. Que o pessoal lá da gastro gosta disso, de dizer que a asma é só refluxo e tal. Então eu vou, essa que é a resposta. Vai errar sozinho de novo. Não é, não está dizendo que não tem nenhum outro sintoma. Mas não pode ter refluxo sintoma? Pode, mas é menos provável. Letra C. Associar um beta-agonista de longa ação ao tratamento, ou seja, passar ela para a etapa 3 do tratamento, considerando que o tratamento não está tão bom, e dar um corticóide sistêmico. Ele não disse aqui, mas provavelmente nesse momento de crise, para estabilizar, como se estivesse tratando a crise. Né? Perfeito, aí já está mais razoável essa alternativa. Letra D, realizar espirometria, vai mudar nada, eu já sei que ela tem asma. Não vai mudar nada, e ela não está bem. Então não vai acrescentar informação nenhuma. Gasometria muito menos. Muito menos. Né? E a letra E, de novo o tal do macrolídeo. Se fosse pensar em infecção, ela não estaria nada bem. Né? Ele ia passar essa mensagem para a gente na questão. Febre, piora do estado geral, não tem isso aí. Então não tem história de macrolídeo. Então a resposta certa é a letra C de casa. Muita atenção. Tá? Mulher de 20 anos de idade, não tabagista com antecedente de asma e atopia, presença no pronto-socorro. Pronto-socorro é outro capítulo. Mereceria uma aula só para isso. Mas não dá para a gente fazer isso. Né? Então, por conta desse detalhe, a gente vai lembrar, nesses próximos minutos finais, a mensagem mais importante da asma no pronto-socorro. Mais importante, que serve para a gente responder toda a questão de pronto-socorro relacionada à asma. Crise de asma é uma situação muito comum no pronto-socorro e geralmente acontece por infecção viral. Quando o indivíduo chega com uma crise de asma no pronto-socorro, a gente pode, avaliando aquele indivíduo, suspeitar se aquela crise tem uma chance de ser uma crise mais grave ou não. Por exemplo, o indivíduo que fala, doutor, já tive crise de asma, eu fui entubado. Eita ferro. Esse tem um risco maior de evoluir desfavoravelmente. Então existem várias situações que falam a favor disso. O indivíduo está indo muito no pronto-socorro, também é um que deve ter crise mais grave, né? E a gente vai ter mais atenção. Ou seja, essas são aquelas situações em que a gente não pode brincar nas gotinhas, não. Tem que mandar bala mesmo. Tem que mandar ver, senão o paciente não vai ficar bem. Um outro aspecto importante é que nem todo paciente com crise de asma é igual no pronto-socorro. Existem dois tipos de crise de asma. Existe um tipo, que é o mais comum, mais frequente até em mulheres que em homens, em que a crise ela vem se desenvolvendo há alguns dias. O paciente começou com gripe, nariz ruim, enfim, aos poucos foi cansando e hoje está péssimo. Esses são pacientes que têm muita inflamação. Eles demoram para ter melhora da crise. Demoram. Ele vai melhorar mesmo com corticoide, né, em casa, enfim. A gente só vai tirar do pior momento no hospital, mas ele vai melhorar mesmo com o passar dos dias. Demora um pouquinho para ele melhorar. Esse grupo de pacientes tem uma mortalidade muito baixa. Agora, os indivíduos que são do tipo 2 são o contrário. Esse subgrupo de pacientes é um subgrupo que geralmente tem uma crise muito grave. A história é um pouquinho diferente. A história, doutor, estava ótimo e comecei a entrar em crise, do nada. Ou por um estresse emocional, ou por exposição a algum alérgeno, mas ele não fala que estava ruim nos dias anteriores, ele estava ótimo, ótimo. Explodiu uma crise de asma de uma hora para outra. Esses indivíduos têm pouca inflamação. O que eles têm mesmo é broncoespasmo. Esse indivíduo aqui, se a gente brincar um pouquinho nas gotas, ele não vai evoluir favoravelmente. Ele melhora muito rápido. Às vezes vai embora na mesma hora do pronto-socorro, mas para melhorar ele tem que receber broncodilatador da forma adequada. Se não receber, evolui desfavoravelmente, evolui mesmo. A sorte é que a maioria dos indivíduos são do tipo 1.
Menos de 10% dos casos tem esse tipo 2 aqui, que é o tipo que ainda pode fazer que o indivíduo morra por crise de asma. De uma forma geral, os objetivos do tratamento da asma são 3. É a gente controlar o broncoespasmo, controlar a inflamação, que vai piorar, e tratar a etiologia se for possível. Para controlar o broncoespasmo, não tem remédio melhor do que broncodilatador inalatório. Sempre inalatório. Só se a coisa estiver dando muito errado é que a gente vai pensar em outras coisas. Até xantina, sulfato de magnésio, que tem um potencial de causar uma broncodilatação discreta, ou então os broncodilatadores sistêmicos, a gente pode considerar. Esqueçam a adrenalina, pelo amor de Deus. A adrenalina não faz parte, não pertence à pneumologia, esqueçam. A adrenalina a gente vai usar em reação anafilática, choque anafilático em si. Enfim, asma não, nada de adrenalina. Pode usar a terbutalina intravenosa. Nos Estados Unidos a gente tem o salbutamol intravenoso, mas a regra é sempre insistir no medicamento inalatório. Para controlar a inflamação, corticoide. E aí a ideia do corticoide é a gente usar por um período de 7 a 10 dias e depois suspende o remédio. Geralmente por via oral, se o paciente puder deglutir. Só se não puder que a gente vai utilizar na veia. E se houver uma etiologia encontrada e tratável, a gente vai tratar. Por exemplo, tem uma pneumonia, vou dar antibiótico. Ah, não tem pneumonia, não tem que dar antibiótico mesmo assim? Não, porque na maioria das vezes é infecção viral. Tá certo? Depois de diagnosticada a crise, depois que a gente lembra quais são os objetivos, geralmente nós somos convidados a estabelecer a gravidade da crise, mas precisa não. Para saber o que fazer, não precisa se debruçar disso. Eu só coloquei aqui para mostrar, para comprovar uma coisa que a gente já discutiu anteriormente. Lembra que quanto mais grave a crise é, mais o coração fica acelerado? Lembra? Olha a tabela aqui, ó. Olha aqui, ó. Crise muito grave, frequência cardíaca 140. Crise menos grave, frequência cardíaca menor que 110. Está vendo? O indivíduo com crise grave de asma, ele vai estar taquicárdico. E não é por isso que eu vou deixar de dar um beta-2 agonista. Pelo contrário, a regra obrigatória no tratamento da asma é sempre dar beta-agonista. Sempre, por via inalatória. Sempre. E é aqui que a gente acerta as questões, porque só tem uma exceção. A exceção é se o paciente tiver sinais iminentes de iminente parada cardiorrespiratória. Por exemplo, rebaixou, instabilidade hemodinâmica, está hipotenso, o paciente não consegue falar. Nessas situações, não dá tempo de ir lá pingar a gotinha. 1, 2, não dá tempo não. Não dá. Nessas situações tem que entubar o indivíduo imediatamente. E depois de entubado, a gente vai oferecer, através do circuito do ventilador, a nebulização, depois que o indivíduo estiver entubado. Tá certo? Dá para fazer isso? Dá. Toda sala de emergência, toda UTI, todo hospital tem um sistema próprio para isso. Tá? Para a gente fazer a nebulização através do ventilador. Então, com isso aqui, a gente responde essa questão de crise de asma. Mulher, 20 anos, não tabagista, excedente de asma e atopia, presença no pronto-socorro. Tá. Dispneia intensa associada à sibilância torácica e confusão mental. Confusão. Qual é a primeira conduta? Ah, Berotec fala, não. Primeira conduta é intubar a paciente. Porque ela tem sinais de parada cardiorrespiratória iminente. Depois de intubar é que a gente vai tratar o broncoespasmo. Tudo bem? A gente termina por aqui essa discussão e depois do intervalo discutiremos a embolia pulmonar.